2 Pedro, capítulo 3, versos 1 ao 10. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Amados, esta é agora a segunda carta que eu escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, se esquecem que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água e, através da água, pela palavra de Deus. Com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai Santo, eis aí a Tua palavra, Senhor. Tu és fiel e verdadeiro em tudo o que o Senhor declara. E a Tua palavra é instrução para a nossa edificação, é luz para os nossos caminhos, Senhor. Por isso nós te pedimos nessa manhã que nos direcione, que nos guie pela Tua palavra, que ela crie raízes em nossos corações e nos faça, ó Deus, caminhar em louvor, em glória para o Teu nome, Deus, nos lembrando quem somos em Ti e para onde estamos caminhando, para a volta de Cristo Jesus. Anima o nosso coração a Te buscar, a nos permanecer fiéis, zelosos, vigilantes, Senhor, diante desse mundo, diante daquilo que é colocado em nossas mãos. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Amém. Vou pegar uma água aqui. Bom, irmãos, chegamos aí então na reta final da carta de 2 Pedro. Temos o sermão de hoje e semana que vem a gente conclui a carta, né? Foi uma jornada bem interessante para a nossa igreja, né? Em que falamos de vários assuntos relevantes, a vida em comunidade, aos inimigos que cercam a igreja do Senhor, né? E agora Pedro, mais uma vez, vai dar só uma pinceladinha nesse tema e vai expandir para outros assuntos igualmente importantes. Eu não sei se vocês repararam, mas enquanto olhávamos para esse texto bíblico, Pedro usou diversas vezes as palavras lembrar, não esquecer, saber, pelo menos umas 7 vezes. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, bem por alto aí, olha só. No verso 1 ele já fala de lembranças, lembretes. No verso 2 ele fala que se lembrem, e também se lembrem ainda no verso 2. Saibam no verso 4, e vai embora. Para Pedro, e é o que nós vamos falar hoje, existe um risco, um perigo muito grande que a igreja pode correr, além dos falsos mestres, e nós já falamos sobre isso, que é o risco do esquecimento, de ficar desligado, de viver a vida anestesiado como se ainda estivesse nas trevas, ou que a Bíblia chama às vezes de como se estivesse embriagado, andando nesse mundo sem rumo, sem propósito, sem objetivo. E de tudo que Pedro vai nos lembrar aqui nesse capítulo, uma coisa é a mais fundamental, e ela se encontra no verso 8, olha aí. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que é que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. O centro dessa pregação, a tese, o propósito, o eixo principal desse texto é esse finalzinho, de que Deus não demora em enviar Jesus, que o tempo está tudo certo, está determinado para Deus. E, portanto, todos os outros argumentos que Pedro vai elencar no decorrer dessa mensagem têm a ver com esse argumento final.
O título que eu pensei para essa mensagem é o seguinte: aquilo que você jamais deve esquecer, tá? Que é isso que Pedro acabou de falar. 7 lembretes para você estar preparado para a vinda do Senhor. E nós vamos passar então em cada um desses lembretes de acordo com o texto bíblico aqui, ok, irmãos? Amém? Amém. E por que a gente tem que começar então falando do esquecimento, Emerson? Porque isso é um tema importante na nossa sociedade, na nossa vida pessoal e também no tema da Bíblia. Ora, porque a Bíblia é cheia de episódios em que as pessoas se esquecem do que Deus tinha ordenado para elas ou se esquecem de quem elas eram em Deus, e isso traz sérias consequências para a humanidade. Vou em alguns exemplos aleatórios. O primeiro deles está no livro de Êxodo, e em todo o Pentateuco, por que não? Um povo que experimentou a misericórdia de Deus e uma grande libertação através de 10 pragas no Egito, agora está no deserto, marchando em rumo à terra prometida, e de repente, o que eu estou fazendo aqui mesmo? De onde eu vim? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Eu quero é pão, eu quero é carne, eu quero é água. Esse Deus não serve, eu não quero. O próprio Deus que os libertou do Egito, o povo se esquece e peca, se rebela frequentemente. Esse mesmo povo, depois que chega na terra prometida, ali na época de Josué e na geração seguinte, no livro de Juízes também, é um chavão do livro de Juízes. Ele diz o seguinte: e cada um fazia o que parecia correto aos seus olhos. Ou seja, se esqueceram também de caminhar de acordo com o que o Senhor lhes ordenara e escolheram viver de sua própria maneira. Consequência: inimigos, destruição, caos, problemas, infidelidade e tantos outros problemas que você lê o livro de Juízes, parece que você nem está lendo a Bíblia. Parece que você está vendo uma série aí com censura acima de 18 anos, de tão horrível que são as coisas que acontecem ali. Mas o meu último exemplo sobre o esquecimento na Bíblia, ele vai lá atrás, vai muito antes, muito antes. Cita um personagem bíblico aí para mim, gente, me ajuda aí, lá atrás, lá atrás. Você foi no X da questão. Adão e Eva, gente, muito bem. Lá atrás, lá no Gênesis, lá no origem de todas as coisas, em Gênesis capítulo 2, Deus diz para Abraão, 2,16, para Adão, Abraão ainda não, diz para Adão e para que ele comesse de toda a fruta, né, toda a árvore que estava no jardim, é uma ordem de Deus, mas que ele não comesse da árvore proibida, não é verdade? Estamos todos familiarizados com essa passagem. Entretanto, quando Adão e Eva, são tentados, quando Eva é abordada pela serpente ali, a abordagem da serpente é de trabalhar sobre o que Deus realmente tinha dito e o que Eva realmente tinha retido. Então, o esquecimento está até no pecado original, se você parar para pensar. A serpente pergunta para Eva, o que Deus disse mesmo sobre a árvore? Aí Eva diz, olha, que eu não devo nem comer nem tocar. Opa, não foi isso que Deus falou. Deus falou, não comas. Eva acrescentou uma coisa, já esqueceu daquilo que Deus disse. Já não estava tratando aquilo que Deus ordenou para ela e para Adão de maneira literal, da maneira como ela deveria se lembrar corretamente. A serpente, aproveitando essa entrada, então, ela vai questionando tudo aquilo então que eram as convicções dos primeiros humanos e o fim da história. Vocês já conhecem, né? Mas vejam então como um tipo de esquecimento já está no cerne do primeiro pecado da humanidade. Bom, voltando para os nossos dias, meus irmãos, meu pai que está aqui com a gente, ele sempre dizia, eu lembro, não lembro se era só para mim, mas pelo menos no trabalho, né? Desde que inventaram papel e caneta, ninguém tem desculpa para esquecer nada. Já ouviram isso? Esqueci de fazer aquilo. É mesmo, né? Eu tinha aquela obrigação, mas não, esqueci. Meu amigo. Irresponsabilidade, né? E é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Qual o problema de eu esquecer alguma coisa? Ora, gente, normalmente quando a gente esquece algo ou alguém esquece de algo em relação a nós, alguém é prejudicado. Não tenha dúvidas disso. Por mais ingênuo que possa ser esse esquecimento, por mais não intencional que pareça ser ter esquecido de fazer alguma coisa, alguém acaba lesado por causa de um esquecimento. Vai esquecer de desligar o fogo na panela na sua casa, né? Vai esquecer de dar uma seta e ter alguém atravessando a rua. Tantos problemas podem surgir por um esquecimento descompromissado que a gente nem para pensar o quanto alguém pode ser prejudicado por isso, né? Por exemplo, mais um último exemplo aqui para a gente dar continuidade à nossa mensagem. Em 1989, dia 3 de setembro, 54 pessoas embarcaram num voo em direção a Belém, das quais 12 não sabiam que não voltariam mais para casa. Porque esse voo caiu. É o voo da Varig 254. Vocês já devem ter ouvido falar nesse caso. É um exemplo de aparente esquecimento também, né?
no aparelho que controla a navegação lá, não sei o nome dele, tinham que calibrar 27 graus. E aí os responsáveis calibraram 270. Então, em vez de ir para Belém, Nordeste, Norte-Nordeste, eles foram para o Mato Grosso, foi para a Amazônia. E está indo embora. E ninguém comunicando com a torre, nem nada, etc. Estamos indo, calibramos, vamos chegar, né? Saímos, vamos chegar. Acabou o combustível, o avião teve que fazer um pouso forçado, né? E, milagrosamente, só 12 pessoas morreram, né? Mas depois os pilotos que também sobreviveram foram indiciados por irresponsabilidade, né? Por negligência diante daquilo que eles deveriam ter feito. Aí você pode pensar, o esquecimento aí de novo. Olha a consequência de uma coisa que não foi bem feita, a falta de conferência, o excesso de confiança, talvez, estivesse no cerne ali do que aconteceu, né? E da mesma maneira, irmãos, por causa do esquecimento, a nossa caminhada cristã está sujeita a acidentes, a quedas e a naufrágios também na fé. Por isso, devemos ser diligentes, vigilantes e jamais nos esquecermos da palavra de Deus que foi dirigida a nós. E é isso que Pedro está fazendo nessa passagem, tá bom? Como o fato principal é que Jesus há de voltar, e esse vai ser o nosso 7º lembrete, depois eu vou para ele, Pedro também lista outros 7, que eu vou listar para os irmãos, e depois a gente vai retomando também, tá? O primeiro deles é, se lembre para ter a sua mente desperta. Verso 1. O segundo é, se lembrem das palavras dos profetas, igualmente importante. O terceiro, se lembrem do mandamento do Senhor ensinado pelos apóstolos. Quarto, saibam que existem escarnecedores no meio da igreja. 5, saibam que é das promessas de Deus que eles zombam. 6, saibam o que acontece com aqueles que esquecem de propósito. E 7, Deus não retarda a sua promessa de que Cristo voltará. Vamos abrir nossas Bíblias no verso 1, para nós já começarmos falando do primeiro lembrete. Se lembre para ter a sua mente desperta. Diz assim, olha, amados, essa é agora a segunda carta que eu escrevo para vocês, e em ambas eu procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês. Alguns pontos importantíssimos aqui, meus irmãos. Eu me lembrei da pregação do pastor Tiago, né, algum tempo atrás, no capítulo 1 de 2 Pedro também, na qual ele disse qual é o papel do pastor. Vocês se lembram dessa mensagem? E ele disse que o papel do pastor é lembrar recorrentemente à igreja, às ovelhas, aquilo que elas já sabem, né? É ficar batendo na tecla, é isso, mas eu já sei, então saiba de novo, lembra disso, viva para Deus, glorifique o nome do Senhor, lembra que você é em Cristo, das suas responsabilidades, da graça oferecida a você e como você deve responder a essa graça favoravelmente, e repete, e eu digo mais, né? O Tiago também disse isso, não só os pastores, mas é uma responsabilidade de cada irmão aqui na igreja em relação uns aos outros. E também, né, dentro de casa dos pais, como minha esposa bem me lembrou, em relação aos filhos, né? Já viu que você fala uma coisa, o menino esquece, aí você fala de novo, o menino esquece, você fala de novo, e vai, né? Reticências. E não para, né, Benjamin? Glória a Deus. E a gente vai fazendo isso, né? Isso é um papel do pastor, isso é um papel do corpo de Cristo, nos lembrar para que andemos de forma correta diante do Senhor. Queridos, não se iludam. Pedro está dizendo isso para a igreja, para os irmãos. Ele disse aqui, para que vocês tenham despertas a mente esclarecida de vocês, ou seja, a mente já foi iluminada pelo Evangelho. Ela já recebeu a revelação, já houve conversão, mas essa mente iluminada é que corre o risco de se esquecer também, de não lembrar as coisas que Deus está fazendo no mundo. Então você passar a viver só para si mesmo, começar a construir paixões e ídolos que vão te roubar a verdadeira mensagem, que vão cativar o seu coração e direcionar os seus amores, como a gente falava na segunda-feira, para o lugar errado. Vão inclinar você a uma adoração que não é o Deus verdadeiro. E todos nós estamos em risco disso acontecer conosco. Existem forças operando dentro de você, fora de você, no mundo, Satanás, o mundo e os pecados e a carne, operando para nos fazer esquecer a verdade do Evangelho, nos esquecer as palavras do Senhor. É como se ali fora estivessem homens de preto, MIB, com a luzinha lá, passou, aleluia, glória a Deus, que palavra maravilhosa, aí sai ali, ei, olha para cá, apagou sua memória, né? Aí você vai viver sua vida independente do que aconteceu aqui no domingo, né? Mas quem dera fosse assim, né?
a gente ia chamar os irmãos mais fortes da igreja ali, Luciano, os policiais ali, para abordar esses homens de preto e correr com eles, né? A gente ia ver eles ali, mas esses inimigos são invisíveis muitas vezes. Muitas vezes esse inimigo está dentro de você, está dentro da sua cabeça, e não é o demônio que está dentro de você, viu, meu irmão? É você mesmo que está dentro de você. E esse você, às vezes, é pior que o diabo, né? Inclina você para um lado ali que o diabo falou, opa, não fui eu não, Senhor. É ele mesmo, né? E a gente precisa pedir, clamar a Deus para nos livrar disso. Pensa só quantas coisas podem roubar o nosso coração, coisas boas que Deus criou e fez para a sua glória e para que desfrutássemos delas. E a gente coloca como ídolo seu time de futebol, seu partido político, seu projeto identitário, sua esposa, seus filhos, seu dinheiro, a forma como você tem prazer, como você se entretém. Tudo isso pode roubar o seu coração e nos desligar do propósito do Senhor e da sua vinda. Vou citar um trecho aqui, eu ia citar uns 3, mas eu sempre tenho que me forçar a caber dentro dos 45 minutos. Jesus nos adverte em Lucas 21, 34 a 36, falando do tema da sua vida, da sua vinda para os seus discípulos, ele diz o seguinte: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado. Olha aí. Com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Pô, os 2 primeiros aí, beleza, né? Me dou conta, mas preocupação com o mundo? Quem nunca? Quem não tem preocupação com o mundo? Fiquem atentos, tenham cuidado, para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face da terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer, para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Ou seja, irmãos, diante da vinda do Senhor, devemos ter a mente desperta, não adormecida, esquecida ou inerte. O fato de que Jesus voltará afeta diretamente a forma como nós devemos viver. Tenham isso em mente, esse é o nosso primeiro lembrete. Se lembre para ter a sua mente desperta. Esse é o verdadeiro destravamento da mente, tá, gente? Que vem de graça. Vamos lá. Segundo. O segundo e o terceiro eu vou tratar meio junto, tá? Porque a gente tem tempo. Se lembrem das palavras dos profetas, verso 2, olha aí, ó. Para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinavam. Então, o segundo é, se lembrem das palavras dos profetas, e o terceiro é, se lembrem do mandamento do Senhor por meio dos apóstolos. Estes são complementares, meus irmãos, o 2 e o 3. A gente contextualizando para os nossos dias, vou dar um salto lá do primeiro século para hoje, a gente poderia dizer que quando Pedro menciona profetas e apóstolos, ele está falando disso aqui, ó, Antigo e Novo Testamento. Ele está falando da velha aliança e da nova aliança feita em Jesus. Pedro está dizendo então que uma forma da gente se manter firme diante do Senhor para a sua vinda é ler tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Ele ainda foi precioso ao dizer isso. Ele podia só falar, leia a Bíblia, né? Leia a palavra de Deus, mas ele quis separar. Ele quis afirmar em metade do versículo sobre o Antigo e em metade do versículo sobre o Novo, os apóstolos e os profetas. Por quê? Porque, ora, meus irmãos, assim, se você não lê nada da Bíblia, você está em maus lençóis, né? Mas vamos supor que você lê, e aí você lê só o Novo Testamento, né? Glória a Deus, já é alguma coisa, né? Louvado seja o Senhor. Mas quantos de nós não evitam o Antigo Testamento intencionalmente? Olha o esquecer de propósito, né? Ah, Emerson, mas é porque é difícil. Eu não entendo as coisas que estão ali. Parece que é uma outra forma de Deus agir. Não é à toa que hereges disseram que era um outro Deus no Antigo Testamento. E para mim, às vezes, parece que é isso mesmo. Então, eu prefiro não ler. Eu não entendo tantos pecados, tantos povos, tantos anos passando, tantos impérios, exílios. E nossa, é muito complexo, Emerson. 39 livros que eu prefiro deixar ali quietinhos, ler só um salmo no domingo e já estou satisfeito, né? Mas, meus irmãos, atentem para o conselho de Pedro. Lembrem-se das palavras dos profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento, existe algo de Deus que só está manifesto ali, porque Deus escolheu se revelar em 66 livros. Se a gente só escolhe um, eu gosto muito desse livro, só leio ele, a gente está ganhando de Deus? Está. A gente está aprendendo sobre Deus? É claro que está, porque é a palavra dele, mas a gente está com a mente desse tamanho, enquanto Deus queria que a gente estivesse desfrutando de tantas outras coisas, né? Para estudar, ou para adorar, ou para servir, é muito limitado, sendo que Deus se colocou de forma tão complexa para a gente em Antigo e Novo Testamento também, tá, meus irmãos? Imagine
que não só o Novo Testamento, mas também o Antigo Testamento são cartas de Deus, como eu disse outro dia aqui, direcionadas especificamente para você, que chegou lá na sua caixa de correio, você abriu e tinha lá carta, opa, carta grande, né, volumosa, deixa eu ver o remetente, Deus, o Deus triuno, você falou, opa, urgente, deixa eu abrir isso aqui, só que você abre o Antigo Testamento, né, você fala, não, né, meu irmão, uai, imagina que é uma palavra direcionada especificamente para você. Acho que muda a maneira como a gente olha para a palavra de Deus quando a gente lembra disso. Lembra que é o começo de uma história, que é a história de Deus, o teodrama, o drama divino, em que Deus está agindo poderosamente na história, e o começo de tudo isso está lá atrás. A gente não adianta você abrir um livro e ler só o finalzinho para ver se gosta, e ficar só no finalzinho, né? Você tem que ler a palavra inteira, você tem que saber a história toda, porque isso vai te edificar, isso vai te preparar a ser um servo habilitado para o Senhor, tá? Lembre-se disso e leia também o Novo Testamento, né? Obviamente, que é o ápice da revelação de Deus. É o teto desse edifício que o Senhor começou a edificar há muitos anos atrás, lá no Antigo Testamento, desde a criação. Lembrem do mandamento do Senhor por meio dos apóstolos também. Eu vou só ler isso daqui, que aí eu pulo para outro tópico. O Novo Testamento ele é uma nova era, inaugurada pela instauração da nova aliança, por meio de um Cordeiro imaculado, aquele que é tanto o sacerdote como a oferta. É o Filho eterno de Deus, o Deus vivo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o sim, o amém, em todas as promessas de Deus feitas na antiga aliança. Então nós temos aqui o período das promessas, a antiga aliança, nós temos aqui o período do cumprimento, a nova aliança. Essas duas coisas precisam se abraçar e nós abraçá-las juntamente. Amém, irmãos? Vamos lá então para o nosso quarto lembrete. O primeiro foi, lembre-se para ter a mente desperta. O segundo foi, lembrem-se das palavras dos profetas. O terceiro foi, lembrem-se do mandamento do Senhor, por meio dos apóstolos. E agora o 4, que a gente lê a partir do verso 3 aí, tá? Diz o seguinte, saibam que existem escarnecedores. Vamos abrir no verso 3. De novo esse pessoal, são semelhantes aos falsos mestres, tá? Vocês vão ver no que eles dizem e no que eles fazem, olha aí. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, olha aí, dizendo, onde está a sua promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ups, está funcionando ainda, né, gente? Amém. Desculpa. Irmãos, tem uma coisa bem interessante aqui. Pedro coloca um imperativo para que nós saibamos, né, mas diz que essas coisas que ele pede que nós saibamos são para os últimos dias, olha aí. Nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias. E aí a gente lê assim, esse texto assim, meio desatentamente, ou até com simplicidade mesmo, né? Não é ignorância não, irmãos, por favor, pelo amor de Deus. A gente lê e fala, então no momento em que a igreja começar a ver escarnecedores, que o mundo começar a falar mal da igreja, a gente vai saber que Jesus está voltando, né? E a gente fala, ok, então é agora, Senhor, né? É agora que o Senhor está voltando, porque tem gente falando mal do Senhor, tem gente zombando sobre a sua vinda, e é verdade isso. Entretanto, meus queridos, queria ter a mente de vocês iluminada para isso, existe uma informação relevante para a gente entender essa questão. É que Pedro está dizendo que isso vai acontecer nos últimos dias, mas isso já acontecia na época dele. Isso aconteceu imediatamente depois da morte dele. E isso acontece nos dias de hoje, ininterruptamente. Quer dizer que a profecia de Pedro para os últimos dias, ela já está acontecendo desde a época de Pedro. Você falou, então ele errou, né? Acho que ele errou na cronologia aí, mas essa lição de hoje tem muito a ver com tempos, né? Isso é muito importante para a gente, por isso eu estou atento ao meu. E no tempo, gente, olha que interessante. Para a igreja do primeiro século, entendam isso, por favor. Os últimos dias já começaram, já foram inaugurados. Quando, Emerson? Desde quando? Ora, Cristo inaugura a escatologia, que é o fim dos tempos, né? Em sua ascensão, sua morte, ressurreição, ascensão e envio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a igreja, os últimos dias começaram. Então, todas as profecias que a gente vê na Bíblia, nos últimos dias, salvo algumas partes de Apocalipse, obviamente, né?
elas podem estar acontecendo em qualquer momento do período da existência da igreja. Emerson, eu posso até aceitar, mas prova, né? Atos 2, meus irmãos, olha só, o próprio Pedro, na boca do próprio Pedro, olha aí, Atos 2,14. O que acabou de acontecer em Atos 2? Deus derramou o Espírito Santo, né? No Pentecoste, os irmãos começaram a falar em outras línguas, de maneira que judeus de vários países começaram a entender as grandezas de Deus sendo proclamados naquele idioma, mas outros que não entendiam falavam, olha só o monte de bêbado ali, né? 9 horas da manhã, os caras já... Né? Você fala, olha que loucura, né? Brincadeira. E aí Pedro levantou, né? Falou, gente, para de zombar aí, por favor, né? Olha aí, verso 14. Então Pedro se levantou junto com os 11 discípulos e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: Homens da Judéia, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que eu vou dizer. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 da manhã. Mas o que está acontecendo, olha aí, é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Né? O que está acontecendo? Deus está derramando seu Espírito sobre toda a humanidade. Quando? Nos últimos dias. Né? Então, toda a escatologia do Novo Testamento ele já é uma escatologia inaugurada. Escatologia é o termo teológico para se referir aos últimos dias, às últimas coisas. Tá bom? Se eu usar esse termo, lembrem-se disso, por favor. Outra evidência é que muitas dessas profecias para o fim dos tempos já aconteciam na igreja do primeiro século. E, portanto, devemos ficar atentos a essas pessoas que surgem em nosso meio, que surgem aí fora também zombando do Evangelho, zombando do Senhor, cientes de que isso já acontece na igreja há muito tempo e não devemos nos alarmar nem desanimar diante disso que vemos e que ouvimos. Amém? Lembrete 5. Tem a ver ainda com os zombadores, tem a ver ainda com os escarnecedores, né? Tem a ver com o conteúdo do seu escarnecimento, com o conteúdo daquilo que eles estão zombando. É o mesmo trecho, eu não vou ler de novo então, mas olha só, esse quinto lembrete diz, saibam que é das promessas de Deus que eles estão zombando. E esse quinto lembrete nos diz respeito a confiar em Deus e saber lutar com as armas certas. É muito fácil, quando nós somos confrontados por qualquer motivo que seja, nós estarmos prontos para rebater. E como a igreja falsa, digamos assim, a igreja corrompida ao longo dos anos, respondeu com violência, realmente, às oposições ao cristianismo. Perseguiu muçulmanos na cruzada, caçou as bruxas na Inquisição e aos judeus também, incorretamente. Não são com essas armas que devemos lutar. Não devemos fazer uma jihad, né, uma guerra santa cristã reformada, e sair batendo em todo mundo, seja fisicamente ou seja virtualmente. Nós devemos ser mansos e humildes na nossa abordagem, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né, mas contra principados, potestades, espíritos dominadores nas regiões celestiais. O próprio Paulo fala algo parecido em outro lugar. 2 Coríntios 10, 3-5. Olha só. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Sim, destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Pedro também vai dizer para a gente, meus irmãos, nos versos seguintes, a gente já vai chegar lá, que a forma como nós devemos responder à zombaria é com um lembrete, que é o 6º, sobre o que Deus está fazendo no mundo e o que Deus fará com esses que zombam do seu nome. Paulo também diz em outro lugar, de Deus não se zomba, aquilo que você plantar, você colherá. Gálatas 6, 7. Vamos seguir. Portanto, meus irmãos, quando você ouvir algum discurso dos pagãos, tais como trouxas são os crentes, que vivem se privando de prazeres do mundo, por causa de uma promessa vazia, de que Jesus voltaria. 2000 anos, que esse cara falou que ia voltar logo. Que ridículos, olha aí, né? E a resposta de Pedro é, a percepção dessas pessoas é que está errada.
Isso é importante. Que eles disseram, nada mudou no mundo desde que Jesus veio. O mundo continua do mesmo jeito, o sol nasce, o sol se põe, chove, tem catástrofe no mundo aí. Se por um momento a gente pode ouvir argumentos de pessoas não crentes sobre não poder crer em Deus por causa das máculas da igreja, do corpo de Cristo ou dos cristãos ao decorrer da história, como nós dissemos aqui das cruzadas e etc., outros vão dizer que não podem crer em Deus por causa das calamidades e do mal que acontece no mundo. Não existe bem e mal, nós estamos além do bem e do mal, não existe certo e errado, são convicções pessoais, e ridículos são vocês, cristãos, que ficam achando que essas coisas são verdadeiras. Mas não, Pedro diz que essa percepção é incorreta, pois quem se esquece disso, do que Deus tem feito no mundo, se esquece de propósito, é o verso 5 que a gente vai ler agora. Esquecem tudo o que Deus tem feito no mundo, agindo em salvação e juízo, desde que todas as coisas foram criadas. Olha aí o verso 5, meus irmãos. E o sexto lembrete é este: o que acontece com aqueles que se esquecem. Verso 5. Acontece que de propósito esquecem. Está assim na versão de vocês também? De propósito se esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus. Com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Pelo menos duas coisas são esquecidas de propósito por aqueles que não acreditam no Senhor. Primeiro, se esquecem da própria criação. Percebam a incoerência nessa afirmação. Com o ímpio maldiz a Deus com a boca que Deus lhe deu. O ímpio diz mal sobre o Senhor, respirando, ele enche a boca. Ah, esse Deus, com o fôlego de vida que Deus lhe deu. É uma incoerência, não é? É como eu ouvi uma vez, é muito fácil ser ateu no mundo que Deus te deu graciosamente. No mundo guiado e protegido pelo Senhor. Até o fôlego que você tem para blasfemar foi Deus que te deu. Só que Deus não está ignorando nada disso. Essa é a primeira coisa que eles se esquecem. A segunda coisa que eles se esquecem é que Deus não está inativo na história. Deus já operou juízos e tem operado desde o início do mundo. Desde o começo da criação. Pedro aqui usa o exemplo de Noé, em que foi um extermínio geral, né? Deus acabou com tudo naquela época. Por quê? Por causa da iniquidade do ser humano. Deus não se esqueceu disso, meus irmãos. As pessoas podem até se esquecer, mas Deus não se esquece do tamanho da ofensa cometida pela humanidade contra Ele, o Santo de Israel, o Deus dos deuses. O Senhor, então, tem uma reserva marcada. Olha aí, verso 7. Os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, é uma reserva. Como se Deus ligasse aqui para a humanidade hoje, nesse culto. Oi, quem é? É o Senhor. Ô Senhor, fala. Eu queria confirmar minha reserva. Confirmadíssimo, Senhor. Confirmadíssimo. Quando o Senhor quiser. Então tá bom. Que reserva? Do juízo. Do castigo que Deus trará sobre a humanidade, na qual extinguirá o ímpio e as suas obras. Paulo diz isso em outras figuras, né? Destruirá o alimento e o estômago, né? Ou seja, o pecado e o desejo de pecar, o pecador e o desejo de pecar. Portanto, Deus não está inativo, como dizem os falsos mestres, os escarnecedores, os pecadores. Não queira estar nesse lugar, meu amigo. Não queira. Vem para o lado de cá, né? Vem para o lado de cá. Vem para a arca, né? Vem para a arca de Noé, porque ele proclamou também a justiça e o evangelho e salvação numa época em que Deus estava dizendo que derramaria o seu juízo. Chegamos no último. Acompanharam comigo? Vamos lá, Telecurso 2000, é hora da revisão. Se lembre para ter sua mente desperta. Se lembrem das palavras dos profetas. Se lembrem do mandamento do Senhor ensinado pelos apóstolos. Saibam que existem escarnecedores. Saibam que é das promessas de Deus que eles zombam. Saibam o que acontece com aqueles que se esquecem de propósito. E o último, lembrem-se, que é o que Pedro fala, há uma coisa, meus irmãos, vocês não devem esquecer. Pedro falou uma, mas deu um monte, né? Tem uma coisa, Deus não retarda a sua promessa de que Cristo voltará. Repito, Deus não retarda a sua promessa de que Cristo voltará. Aleluia.
Verso 8 até o final, aí vai dizer isso, né? Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos como um dia, e o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Qual é a mensagem de Pedro? Deus não se atrasa. Podemos traduzir dessa forma também, contextualizar. Deus não está atrasado. Deus não está demorando. Deu algo errado lá no céu. Deus não é o todo-poderoso do filme hollywoodiano, né? O do Jim Carrey lá, né? Em que o Jim Carrey se torna Deus, né? Recebe o convite de Deus para ele se tornar Deus, né? Para ficar no lugar dele. É uma comédia, né? E aí o cara acha o máximo, né? Falando, que beleza, vou ser o todo-poderoso. Só que ele esqueceu das demandas que Deus tem, né? E aí chegam pedidos de orações ao fim do dia, né? Vem como e-mail para ele, na hora que ele abre a caixa de e-mail lá, ele fala, o quê? Eu tenho que responder tudo isso todo dia, né? Dá sim para todo mundo. Sim. Aí o mundo começa a ter calamidade, carro bater, gente gananciosa conquistando outros países, assim, um caos, né? Deus não é esse Deus, gente, tá? Deus não está ocupado demais com um monte de coisinhas que Deus até estava querendo mandar Jesus, sabe? Falou, eu queria mandar Jesus agora, mas olha ali, tanto de louça que eu tenho para lavar, né? Olha o tanto de coisa que eu tenho para fazer. Não dá. Ô Jesus, aguenta mais um pouquinho. E Deus estaria assim 2000 anos, né? Enrolando, porque Ele está ocupado demais. Não imagina quanto trabalho Deus tem, né? Gente, heresias, tá? Heresias, eu estou sendo irônico, por favor. Deus não é o George Martin. Vocês não sabem quem é o George Martin, né? Que fica procrastinando, ao invés de terminar as Crônicas de Gelo e de Fogo. Não é, sei lá, vou rodar numa bola aqui, escrever o final da história. Deus não é o Deus da teologia coaching, já ouviram essa heresia aí? De que Ele escreve os planos dele a lápis. E te dá uma borracha para você apagar os planos ali se quiser. Por causa da sua teimosia, Deus quer te dar tanta coisa que Deus quer te dar Jesus. Deus quer enviar Jesus para você. Mas você tem uma borracha muito poderosa que você vai lá. Aí apaga os planos de Deus. Cada uma que a gente escuta, né? Isso já está até velho já isso aí. Não, meus irmãos, nada disso, nada disso. Deus não está atrasado, Deus não está ocupado demais que não consegue enviar Jesus, tudo isso são heresias, são visões deturpadas de quem Deus é e do que Ele está fazendo. Entenda isso, meus irmãos, Deus não está preso ao tempo. Deus não está preso ao tempo. No século XX, grandes mentes da humanidade, pesquisadores, cientistas como Stephen Hawking e o próprio Albert Einstein, né, filosofaram, teorizaram sobre o tempo, de maneira que Stephen Hawking fez cálculos lá sobre buracos negros e não sei o que das galáxias, e descobriu que o tempo, como nós conhecemos, teve uma origem, teve um começo. Porque assim como a matéria, as coisas que a gente pega, que a gente toca, tiveram um início, o tempo também, porque o tempo está relacionado com a matéria, né? Tempo e espaço são grandezas que operam juntas, né? E o Einstein viajou nessa e falou, tem coisa aí, né? Tem coisa aí, e criou a teoria da relatividade, né? Sobre a relatividade do tempo. Fica aí uma recomendação para os irmãos, para entenderem um pouco melhor sobre isso, porque eu não sou especialista no assunto, mas tem um filme muito legal que trabalha sobre a relatividade do tempo, que é o Interestelar, né? Vejam esse filme. Então é uma ficção científica e tudo mais, mas que mostra isso pra gente. Como em lugares onde a gravidade é diferente, o tempo passa diferente, tá? Isso é fato científico, tá bom? Onde a gravidade é diferente, o tempo passa diferente. E como é a gravidade onde Deus está? Essa é a nossa pergunta. Como é, né? Bom, Deus não está sujeito ao tempo, nem à matéria, porque Ele mesmo é Espírito. Então, como você, ou eu, ou qualquer pessoa pode querer que o Deus Todo-Poderoso, soberano Criador de tudo que existe, aquele que é Rei desde a eternidade, que é Espírito e não está sujeito à matéria, que criou inclusive o tempo, ao qual Ele mesmo não está sujeito,
como a gente pode exigir ou querer que Ele haja da forma que nós esperamos no tempo que nós determinamos? É impossível, meus irmãos. Deus é grande demais. Deus está além, Ele é supracriação, está além, acima disso tudo. Ah, Emerson, mas Pedro falou que um dia é como 1000 anos para Deus, figura de linguagem, meus queridos, né? Pedro não está fazendo uma proporção literal para você fazer conta, né? Ah, tem uma parábola lá que Jesus falou que ele ficaria 3 dias, né? Então, 3 dias, se um dia é 1000 anos, 3.000 anos. Quanto tempo já passou? 2.000. Meu irmão, Jesus não vai voltar agora. Ainda faltam 1000 anos. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso com a Bíblia. Não faça essa ginástica teológica. Não é isso que Pedro está dizendo. Ele está nos alertando para a gente não limitar o poder de Deus, para a gente ficar assombrado, admirado com tudo que Deus está fazendo e o que Ele é capaz de fazer, o quanto Ele é soberano e que Ele é todo poderoso, mas é extremamente confiável, porque Ele é o nosso Pai, tá bom? Sim, o momento exato que Jesus há de voltar já está determinado por Deus, não tenha dúvida disso, está certinho de Deus, no tempo cronológico nosso. A gente sabe? Não, mas a gente pode confiar, é pela fé que a gente responde a isso. E nas palavras de Deus, né, é logo. Né? Ele diz, eis que cedo venho, diz Jesus no Apocalipse, né? Ou ainda, eis que venho sem demora. Então lembrem-se disso, meus irmãos. Quando você estiver pensando que Jesus está demorando, quando você estiver tentado a ter esse tipo de pensamento, ou ouvir alguém dizer e falar, realmente, parece que faz sentido mesmo. Já fazem 2000 anos, né? Lembre-se desse fato. Ninguém passará mais do que o tempo de uma vida para esperar o Senhor. Já parou para pensar nisso? Ninguém passará mais do que o tempo de uma vida para esperar o Senhor. Se Ele voltar amanhã, cada um de nós viveu a vida, o tempo da sua idade, né? E aí você viu Jesus voltar, glória a Deus, né? Teve o corpo glorificado, novos céus e nova terra. Muito bem. Aí os irmãos que já faleceram, viveu 80 anos buscando o Senhor, esperando o Senhor. Morreu. Onde essa pessoa está agora? Com quem? Está com Cristo. Cristo já voltou para ela. Está com Jesus. Ou seja, não existe um ser humano que consiga esperar 2000 anos para Jesus voltar. Ou ele morre ou Jesus volta. Então ele não está demorando. Olha como o tempo é relativo ao nosso tempo, ao nosso espaço, à nossa percepção, aos nossos conceitos. Se você viver até a sua volta, você vai vê-lo vindo, né? E aqueles que morreram já estão com o Senhor, já não estão mais sujeitos ao tempo como nós, assim como já não estão mais sujeitos ao espaço ou à matéria, estão com Deus, até que se encontrem com seus corpos e sejam ressuscitados, né? Irmãos, até que Jesus volte, Deus não está inativo, tá? A gente falou que Ele não está ocupado demais, mas também Ele não está fazendo nada, não. Deus está agindo no mundo. E o que está acontecendo no mundo enquanto Jesus não volta? O que Deus está planejando aí que parece que está demorando, né? Deus está edificando a sua igreja. Sim, não tenha dúvida disso, meu irmão. Um povo redimido pelo Senhor. Uma nação de sacerdotes. Um povo eleito, um povo santo, que vai dar testemunho de quem Ele é para esse mundo. Gente reconciliada com Deus, antes inimigos, filhos da ira e filhos da desobediência, mas agora filhos de Deus. O que é isso, senão a promessa do fim dos tempos? Nós estamos vivendo a pré-estreia da volta de Jesus, do mundo vindouro. Portanto, tenham isso como consolo, meus irmãos. Verso 9. Deus é paciente com vocês. Comigo também. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pedro está dizendo que o motivo de Deus parecer demorar em enviar Jesus é porque Deus é muito paciente. Nós somos egoístas, nós somos apressados, mas Deus é paciente. Nós nos esquecemos, mas Deus não. Deus jamais se esquece das suas promessas. Às vezes somos egoístas e pecamos até no desejo de Jesus voltar. Porque a gente quer que Ele venha para resolver o meu problema. Meu pneu furou, Jesus volta logo. Né? Uma nova criação de pneus não vão furar, né? Gente, mas sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E daí, né? Deus ainda quer que muita gente creia no seu Filho.
Ainda tem gente que Cristo morreu por eles que ainda nem nasceu, a menos que ele volte hoje. E Deus quer alcançar essas pessoas também. Pensa comigo, meus irmãos, se Jesus tivesse voltado no primeiro século, o que ia ser de mim e de você? Não ia existir. Deus ia reinar sobre aqueles daquela época lá e tudo mais, e tudo bem. Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer, e glória a Deus por isso. Mas Deus foi tão amoroso e paciente que Ele quis estender a sua graça, estender os seus braços. Deus tem poder para salvar, a gente cantou aqui hoje, né? Ele é poderoso para salvar, né? Quem de nós pode limitar o poder da ação de Deus em salvar gente, meus irmãos? Você já parou para pensar? Fica viajando mesmo, gente, fica viajando. Quantas pessoas já tiveram no mundo desde que Jesus veio? Né? Quantos bilhões? Dá para fazer uma estimativa, né? Mas eu estou chutando. Vamos supor que sejam uns 30 bilhões de pessoas, tá? Porque teve um boom aí, está multiplicando, né? É um crescimento exponencial, então faz uma escala logarítmica e reduz para você descobrir. Eu não sei fazer isso. 30 bilhões, vamos supor, desde Jesus até agora. Imagina que dessa galera, o dízimo, 10% se convertam. Quanta gente dá? Falei do Telecurso 2000. 3 bilhões nu. Já parou para pensar que se Deus tivesse mandado Jesus lá na época do primeiro século, 3 bilhões de pessoas deixariam de ser salvas? 3 bilhões de pessoas povoando o céu, povoando a nova criação, se jubilando no Senhor, produzindo arte, produzindo alegria, estando junto e celebrando no novo céu e na nova terra. A gente não consegue medir isso, mas Deus consegue, planejou e já está tudo escrito e determinado, e por isso a gente pode confiar. Quem de nós pode imaginar a escala da proporção do poder de Deus em ação para salvar? Ninguém. Ninguém, meus irmãos. E Deus está fazendo isso, está salvando, está operando poderosamente, preparando para si um povo. É isso que Ele está fazendo nos 2000 anos. E é claro, meus irmãos, nesse texto aqui, que nós estamos falando que Deus vai salvar toda a humanidade, né? Quando a gente leu aqui no 9, né? Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Todos quem? Todos vocês. Aí, ó, Deus é paciente com vocês, né? Todo o povo de Deus, todos aqueles que Ele separou, que Ele elegeu antes da fundação do mundo para serem salvos, para estarem com Ele, é sobre esses que Jesus há de salvar. Porque o próprio Pedro entraria em contradição consigo mesmo quando diz sobre o castigo eterno sobre os falsos mestres, sobre os escarnecedores, sobre os zombadores. Se Deus salva todos, como esses Deus vai condenar, né? Deus salva aqueles que Ele redimiu, aqueles que Ele elegeu, para ser uma nova humanidade formada em Cristo, uma nova criação, um novo ser humano, não feito mais a partir de Adão, mas feito ao molde de Cristo, o segundo Adão. E assim essa nova humanidade, esses bilhões de milhares e milhares que Apocalipse lista, estarão diante do Cordeiro. Glória a Deus por isso. E é para nós isso, então, um grande motivo de alegria, de que Deus há de enviar o seu Filho, vai vir, né, como um ladrão, diz o texto, né, de surpresa, mas nós podemos nos alegrar para isso, porque nós não, irmãos, nós não seremos surpreendidos pela sua vinda, nós estaremos preparados, né, com os lombos cingidos, como diz Jesus, né, preparado para a viagem, preparado para receber o seu Senhor, como as virgens, né, que colocam óleo reserva, levam óleo reserva para as candeias, esperando o noivo passar e podendo estar com ele. Assim sejamos nós, estejamos preparados, né? E que Deus me perdoe, nos perdoe quando a gente tem sentimentos egoístas de que Jesus volte logo por causa de pequenos problemas, ou até grandes, que a gente possa passar, né? Que a gente lembre do tamanho do amor de Deus em salvar a gente, em resgatar o pecador, como nós, que foi misericordioso conosco. Por isso, como Asaf, no Salmo que a gente leu hoje, 73, a gente poderia dizer e pedir perdão a Deus. Ele diz no verso 21 e 22, Senhor, eu fui como um animal irracional. Falei do que não sabia, né? Fiquei brigando com Deus. Jesus, por que o Senhor não volta? Melhor ficar calado, né? Como Asaf diz ali, né, vai chegar o tempo em que o ímpio e toda a inveja, né, que foi provocada no cristão por causa da vida desregrada que o ímpio vivia e parecendo desfrutar de prazeres, de saúde e de um bem-estar tão maravilhoso, vai chegar um dia que isso vai cessar, né? Ele vai dizer que foi como um sonho, né? A gente leu isso hoje aqui no Salmo 73. Como aquele que desperta do sonho e fala, ufa, né? Acabou, um pesadelo talvez, né? Passou, foi só um incômodo temporário, porque agora o que está diante de nós é uma eternidade, diante da volta de Jesus e da sua realidade. Nossa conclusão, irmãos, é que diante de tudo isso que Deus está fazendo,
não devemos nos acomodar, nem sermos relapsos. Pelo contrário, devemos ser vigilantes e diligentes. Nos esforcemos com unhas e dentes, até suar sangue se necessário, para sermos encontrados aprovados naquele grande dia. Como diz o verso 10, e nós vamos encerrar com isso. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Mas eu e você não, irmãos. Nós não seremos surpreendidos. Amém? O Senhor possa nos manter firmes. Estaremos atentos. E quando ouvirmos então esse grande estrondo nos céus, haverá uma alegria maior do que qualquer alegria que você já experimentou nessa vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, meus irmãos. Vamos orar.